A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe mais uma vez nesta manhã na casa do Senhor, onde teremos a oportunidade de podermos aprender um pouco mais da sua palavra, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, mais uma vez reunidos na Tua casa, meu Pai, em busca da Tua paz, da Tua presença, Senhor. Pai, seja conosco nesta manhã, nos guarde, nos livre, que os nossos pensamentos possam estar voltados e focados para a Tua palavra, que saiamos daqui, Senhor, transformados e renovados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, nós Te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Seja com o Teu povo que já está presente na Tua igreja, e guarda também, Senhor, aqueles que ainda estão se dirigindo para a Tua casa, Senhor. Traz em paz e traz em segurança, para que aqui possam ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, nos orientando e nos guardando, para que possamos continuar prosseguindo, firme e constante em essa direção, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Eu convido os irmãos para abrirem no livro de Salmos, Salmo de número 103. Estaremos lendo os versículos 12, 13 e o 14. Salmos 103. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória a Ti, meu Senhor, seja dada. E assim diz a palavra do Senhor: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Mais uma vez, Senhor, me coloco aos Teus pés, Senhor. Seja com minha vida neste momento. Usa, Senhor, da minha boca, Senhor, para que eu possa ser fiel à Tua palavra, Pai. Que eu possa transmitir tudo aquilo que o Teu Espírito Santo estiver me dirigindo. Que não seja a minha carne, mas seja Tu, meu Senhor, falando através da minha boca, Senhor. Que não fale nada mais daquilo que o Senhor colocar no meu coração. E que possamos todos juntos sairmos edificados da Tua casa. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Nesta manhã, irmãos, eu quero falar com a igreja sobre a compaixão de Deus para conosco. E o salmo que nós lemos agora, ele é um salmo de sabedoria, atribuído a Davi. E através dele nós louvamos o Senhor pela glória que é sem limites. E o amor cuidadoso que Deus tem por nós, ao ponto dele ter essa compaixão conosco. A compaixão que é se pôr no lugar da outra pessoa. Deus, ele se coloca em nosso lugar, porque o Senhor, ele nos conhece de tal maneira, porque Ele nos fez, Ele nos criou, e o Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Deus nos conhece a cada milímetro, cada passo que nós demos, cada pensamento.
Cada palavra que vem à nossa boca, antes mesmo Ele já sabe aquilo que nós vamos falar. E mesmo que a nossa boca possa pronunciar algo, Deus saberá aquilo que realmente está aqui no nosso coração. Amém? Glória a Deus. E essa compaixão, essa misericórdia do Senhor pela vida do homem. O Senhor, Ele se põe em nosso lugar e através de um ato de misericórdia, a misericórdia que é o Senhor nos livrando daquilo que nós merecemos. O Senhor, Ele se compadece daqueles que são seus e por um ato de misericórdia, Ele nos livra daquilo que nós deveríamos passar, daquilo que nós deveríamos padecer, daquilo que nós deveríamos sofrer. Tamanho é o amor que esse Deus tem para conosco. O Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. O Senhor perdoa as nossas transgressões, aquilo que nós violamos na sua lei, nos seus ensinamentos, nos seus mandamentos. E Ele faz isso porque Ele é soberano, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, e Ele pode fazer aquilo que Ele bem entender, sem ter que dar nenhuma satisfação para nós. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, que do alto da sua majestade, do alto do seu trono, está constantemente olhando para nós, guardando as nossas vidas, guardando os nossos passos e os nossos pensamentos. E se estamos aqui na casa do Senhor mais uma vez, foi por misericórdia de Deus, foi por graça de Deus, porque nós, irmãos, não merecíamos estar aqui. Mas a graça do Senhor é tão abundante, que perdoou os nossos pecados, através daquele sacrifício de Cristo na cruz, derramando o seu precioso sangue, nos limpando e nos purificando. E nos tornamos dignos de podermos estar na presença do Senhor, de podermos estar aqui nesta manhã, para adorarmos o Senhor, para louvarmos o Senhor, para exaltar o nome do nosso Deus nesta manhã. E tantos lugares nesta manhã, quantos e quantos estão exaltando, estão adorando este nome maravilhoso, este nome que está acima de todos os nomes, este nome que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor. E a nós homem, compete o quê? Apenas adorar o Senhor, apenas nos prostrarmos aos seus pés, colocando aos pés dele todas as nossas angústias, todos os nossos sofrimentos, tudo aquilo que tem pesado sobre a nossa vida, de maneira que o Senhor nos aliviará, o Senhor nos guardará dessas situações, de tudo isso que nós temos passado. O Senhor nos fortalecerá, o Senhor nos dará força para passarmos por provas e situações que nós passamos. Não é porque nos tornamos cristãos que nós não teremos dificuldades, não é por causa disso que nós não deixaremos de ter aflições. Mas aquele que está debaixo da palavra do Senhor, aquele que está debaixo do senhorio do Senhor, tem a mão protetora do Senhor o guardando, o conduzindo, nos levando
naqueles momentos em que nós nos sentimos sozinhos, abandonados, que várias pessoas viram as costas para nós, é o Senhor que está conosco. É o Senhor que ouve a sua oração na madrugada. É o Senhor que recolhe as suas lágrimas que você tem colocado. Lágrimas que tem se tornado em oração para o Senhor. E o Senhor nos dá o refrigério necessário para que nós possamos continuar firmes, batalhando, porque nós sabemos que o Senhor está à nossa frente, abrindo caminho. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o perdão de Deus, que Deus oferece ao homem, neste ato de compaixão, ele é um perdão completo, diferente de nós, que quando dizemos muitas vezes que perdoamos o nosso próximo, mas sempre fica aquele algo. A qualquer momento você traz à tona de volta aquela situação. Mas Deus não é o homem. Deus, quando Ele perdoa definitivamente. Ele não se lembra da sua transgressão. Tamanho é o ato de amor e compaixão desse Deus que está acima de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. O verso 12 que nós lemos diz assim: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O Senhor nos mostra que é misericordioso e piedoso. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque se assim fosse, nós nunca poderíamos estar na presença dEle. Tamanho são as nossas transgressões. Mas o Senhor nos ama e se compadece de nós, perdoa os nossos pecados. E aqui esse versículo, ele compara essa distância do Oriente com o Ocidente, a distância que o Senhor nos afasta das nossas transgressões. Tamanho é o poder desse nosso Deus, tamanho é a magnitude que, por mais que o homem possa tentar explicar, não adianta, irmãos. Quando o homem quer explicar Deus, ele só vai confundir a sua cabeça. Ele vai vir com teorias da carne, tentando justificar o poder de Deus. Mas Deus, nós só temos que o adorar e crer. Não procure entender Deus. Procure tão somente o adorar, o exaltar, servir ao Senhor. Porque as outras coisas o Senhor nos suprirá nas nossas necessidades. O Senhor nos alimentará. O Senhor não deixará faltar o pão nosso de cada dia. O Senhor nos dará sabedoria para lidarmos com situações que aparecem no dia a dia da nossa vida. O Salmo 113, no seu verso 3, diz assim: desde o romper da aurora até o pôr do sol, louvado seja o nome do nosso Eterno. Isaías 45, versículo 6, Isaías 45, versículo 6, diz assim: para que saibam todos que do nascente ao poente não há ninguém além de mim. Eu sou o Eterno e não existe nenhum outro. A palavra do Senhor nos orienta a louvar o Senhor a todo tempo, desde o nascer do sol até o pôr do sol, durante todos os momentos, durante todos os minutos do nosso dia, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor
fala conosco. Estarmos constantemente em oração, orando a toda oportunidade, nos colocando de maneira a estarmos ligados diretamente, constantemente com o Senhor. Quando assim fazemos, o Senhor, Ele está presente. A cada palavra que você falar, o Espírito Santo estará endossando. A cada ato que você fizer, o Espírito Santo de Deus estará fazendo, te orientando. Nós devemos estar constantemente nesse momento de adoração e sintonia com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Isaías 43, Isaías capítulo 43, versículo 25 diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus erros e pecado. Aqui o profeta, ele ressalta o poder de Deus em apagar as nossas transgressões. É caráter de Deus isso, perdoar o nosso pecado. É da índole do nosso Senhor, é o amor do nosso Senhor, é este ato de compaixão que apaga completamente o nosso pecado, diferentemente do homem. O versículo 13, o verso 13 que nós lemos hoje diz assim: assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O salmista aqui, ele faz uma comparação do amor, do bom pai que cuida dos seus filhos. E assim, Deus, como o nosso eterno Pai, guarda e cuida de nós com um amor próprio, com o amor de Deus, com o amor ágape. Este amor que é de uma dimensão tamanha que o homem nunca conseguirá ter igual, porque é característico de Deus. É um amor de quem ama, mesmo que não é amado. Mesmo que tantas e tantas vezes nós trocamos estar na presença do Senhor para fazermos outras coisas, mesmo assim o Senhor ali está nos amando. É um amor de Deus que é incomparável. Quem de nós poderíamos ter este amor para com o próximo? Nós tentamos, podemos até tentar, mas igual a Deus, nós nunca conseguiremos. Mas isso não quer dizer que nós não devemos continuar tentando. Sim, este é o mandamento do Senhor, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a si mesmo. Amém? Glória a Deus. Lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Ao lançar os nossos pecados no fundo do mar, o Senhor, Ele nos garante que Ele próprio não os trará novamente à sua memória. É aquilo que nós falamos, que o Senhor, quando Ele perdoa de forma
definitiva. O Senhor não guarda para que a qualquer momento possa trazer de volta e falar e tacar na sua cara. O Senhor, Ele lança, assim como a tua palavra, Ele lança as nossas iniquidades nas profundezas do mar. E, irmãos, a iniquidade, irmãos, é o ato de que você pecar ao ponto que aquilo já não te incomoda mais. Você até sabe que aquilo está errado, você até sabe que aquilo é pecado, mas aquilo começou a fazer parte da sua vida. Aquilo já não te incomoda mais. E somente Deus, somente o nosso Senhor pode nos livrar deste mal, cortar este laço, cortar essa ligação nossa com o erro, com o pecado, com as transgressões, com a nossa iniquidade. E nós devemos vigiar e tomar cuidado, porque a todo momento estas situações, elas nos rodeiam, e de maneira que começa a chegar na nossa vida, e nós nem percebemos, o pecado ele chega na nossa vida, e você não percebe, porque ele não tem pressa. O pecado ele vai chegando aos poucos, ele vai indo, você vai dando uma brecha, as coisas vão acontecendo, e quando mais você percebe, ele te dominou, ele entrou, eliminou o seu coração, eliminou a sua fé, ele te afastou da presença do Senhor. E nós temos que o quê? Nos prostrarmos perante os pés do nosso Senhor, clamar a Ele, piedade, Senhor. Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda a me livrar disso que entrou na minha vida, cura-me, Senhor, tira todo esse lastro, tudo isso que tem me prendido ao erro, limpa, Senhor. Limpa minha mente, limpa meu coração, afasta-me, Senhor, do erro, do pecado. Hoje nas igrejas, tão pouco tem se falado de arrependimento, de pecado, que parece que são coisas que incomodam as pessoas. Hoje as pregações, elas estão pautadas o quê? Em falar de bênçãos e prosperidade, mas não se fala de pecado, não se fala de abandonar o erro. Não se fala de arrependimento, de nova vida, de transformação que ocorre na vida do convertido, do salvo. E é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. É o Espírito Santo de Deus que nos mostra o erro. E é por isso, irmãos, que nós precisamos cada vez mais nos alimentarmos da palavra do Senhor, porque a palavra é Jesus Cristo, é o Verbo que se fez carne. É Jesus que nos alimenta, é Jesus que nos mostra, e através de Jesus, o Espírito Santo de Deus nos preenche nas nossas necessidades, transforma, faz que nós reconhecemos o nosso erro e abandonemos o pecado, abandonemos aquilo que nós temos feito de errado, que já não está mais nos incomodando. Que nós possamos ter a humildade suficiente de Cristo para reconhecermos as nossas fraquezas e o tanto que nós somos dependentes do Senhor, clamando ao Senhor: Pai, me ajuda, Senhor, transforma, Senhor, me ajuda, Senhor, a ser segundo a sua vontade, meu Senhor. Transforma a minha vida, transforma meu pensamento, Senhor. Se há algo em mim que não te agrada, Senhor, limpa, Senhor.
Senhor, se tenho desviado do teu caminho, que o Senhor continue tendo compaixão de mim e restaure a minha fé, restaure a minha caminhada, para que eu continue, Senhor, debaixo da tua proteção, debaixo da tua presença, meu Pai. Louvado seja o teu santo e bendito nome, Senhor. Nós te glorificamos, Pai, porque só tu és santo, só tu és o Senhor, só tu és o Altíssimo. Que toda honra e que toda glória a ti seja dada a todo momento, Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Lá em Provérbios capítulo 3, Provérbios 3, verso 12: porquanto o Senhor corrige quem ama, da mesma forma que o Pai o repreende. Deus mostra aqui, o Senhor mostra, porque que muitas vezes o Senhor, mesmo nesse ato de compaixão, nesse ato de amor que Ele tem para conosco, o Senhor muitas vezes, Ele permite situações, Ele nos corrige, porque assim como nós nos preocupamos com alguém a qual nós amamos, e nós, muitas vezes, quando nós vemos essa pessoa, que essa pessoa está fazendo algo de errado, e você quer interagir, você quer intervir, assim é o nosso Deus. E nós temos que estar atentos a tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida, a tudo aquilo que o Senhor permite acontecer na nossa vida. Muitas vezes o Senhor até permite que nós passamos por alguma prova, por alguma situação, para que de maneira que você possa acordar naquilo que você está fazendo. Quantas e quantas vezes você fala, é a mesma coisa, podemos comparar aqui o pai e a mãe que orienta o filho: filho, não faz isso, não faz aquilo, esse caminho não é bom, isso não vai dar certo, filho. Mas o filho, ele quer continuar, porque nós fomos assim, eu fui assim também. Mas você só vai entender verdadeiramente isso quando você estiver passando por aquela situação. Quando você for falar com o seu filho sobre algo que os seus pais falaram contigo lá e você não dava a devida atenção. E aí é necessário que você passe por aquela situação para você falar: olha, realmente meu pai e minha mãe estavam com razão. Porque o nosso Deus, Ele usa a todos como Ele quer, quando Ele quer. E muitas vezes, quando um pai e uma mãe está orientando os seus filhos no caminho do certo, é o Espírito Santo de Deus agindo sobre a vida daquela pessoa, independente se ela é uma pessoa cristã ou não. O Espírito Santo de Deus é soberano e Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Quantas vezes nós vemos pessoas que não são declaradamente cristãs e dando um melhor testemunho que muitos daqueles que estão na igreja. É o Espírito de Deus agindo de maneira que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que ocorre ao nosso redor. É Deus falando algo para os nossos corações. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O verso 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Glória a Deus. Todos nós fomos criados por Deus. E Deus conhece as nossas fraquezas. E é por isso que o Senhor tem essa compaixão por nós. Deus, Ele sabe até onde nós conseguimos chegar com as nossas próprias forças.
com as nossas próprias pernas. E há um determinado momento da nossa vida que o Senhor, Ele toma conta da situação, porque Ele sabe que se deixar tão somente por nossa conta, a gente se desviaria, nós não estaríamos aqui nesta manhã na casa do Senhor. Quantos de nós, no íntimo, no seu íntimo, talvez preferia estar numa hora dessa, passeando, deitado em casa, mas o Espírito Santo de Deus nos incomodou a estarmos na casa dele, para ouvirmos a voz do Senhor, para podermos sairmos através daquela porta e pregarmos a palavra de Deus, falarmos do amor de Jesus, falarmos de tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem mudado e tem transformado a nossa vida. E nesse ato que o Senhor, Ele fala conosco, que lembra que nós somos pó, nos remete à criação, né? Que diz lá em Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus, Ele fala com Adão, tão logo Adão, no ato de desobediência, ele peca, ele desobedece uma ordem do Senhor, e ele rompe toda aquela relação que ele tinha, aquele privilégio. Adão era tão privilegiado, que ele tinha um privilégio de andar com o Senhor pelo jardim. Quem de nós não gostaríamos de, ao entardecer, andar com o Senhor pelo jardim, falando do nosso dia, glorificando o Senhor? Mas ali Adão foi desobediente a uma ordem do Senhor. Mas no primeiro Adão foi rompido este amor, esta relação com o Senhor. Mas o segundo Adão, Cristo, nosso Senhor, fomos reconciliados. Porque no ato de compaixão de Deus para conosco, Ele não nos abandonou. O Senhor já tinha estipulado um plano de salvação para o homem, e essa salvação, ela se fez realidade na nossa vida, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. O nosso corpo voltará ao pó, mas o nosso espírito irá para o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos nunca esquecer que o Senhor é o nosso Redentor, é aquele que nos comprou, que nos redimiu, é aquele que nos comprou com o sangue do seu Filho na cruz. É um preço, não tem preço. Quem de nós poderíamos pagar tamanha maravilha que o Senhor operou ao favor do homem? É compaixão de Deus para conosco. É Deus se colocando no nosso lugar. É Deus sentindo a dor que nós sentimos. É Deus enxergando a dificuldade que muitas vezes nós temos em lidar com situações, e assim somos dependentes deste Deus Todo-Poderoso.
E por este amor que Deus tem pelo homem, que pela graça nós recebemos este favor que nós não merecíamos. A graça é aquilo que nós não merecíamos, mas Deus nos dá gratuitamente. A nossa salvação não nos custou nada. E Deus fez isso para que nenhum de nós queira se vangloriar de qualquer ato. Se somos salvos porque Cristo morreu na cruz. Porque Ele derramou o seu precioso sangue num ato de amor ao homem. Glória a Deus. Irmãos, para finalizar, eu não poderia deixar de estar falando hoje da Páscoa. E hoje podemos dizer que em todo o mundo, seja a pessoa cristã ou não cristã, o mundo comemora a Páscoa. Talvez uma Páscoa distorcida da realidade. Uma Páscoa comercial. Uma Páscoa em que as figuras foram substituídas. E muito pouco se fala do real motivo da Páscoa. E para que nós possamos entender um pouco mais, nós temos que voltar o quê? Lá, entender o porquê que se comemorava a Páscoa no Antigo Testamento. E lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 7, antes da gente ler o verso aqui, é Êxodo 12, 7, antes de estarmos lendo, o Senhor, Ele fala para Moisés que Ele estaria enviando a 10ª praga sobre os egípcios. E um anjo destruidor passaria por todo o Egito, eliminando todo o primogênito, desde homem até animais. Mas o povo de Israel seria poupado. E Deus orienta o que Moisés deveria ordenar que o povo fizesse. Cada família deveria aspergir o sangue de um cordeiro sacrificado sobre ambas as ombreiras e a verga da porta de cada casa. Olha lá, vamos ler agora então, Êxodo 12, 7. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 7 nós lemos. No mesmo capítulo, vamos ler os versículos 12, 13 e 14. E quando o anjo destruidor passasse e visse aquela marca, ele não mataria os primogênitos daquela casa. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. O termo Páscoa do hebreu vem de Pessah, que significa passar por cima, pular, poupar. E o Senhor orientava ao povo que a partir daquele momento, a partir daquela data, isto fosse comemorado. Por isso que o povo judeu, ele fazia, ele tinha esse costume, a partir daquele livramento que o Senhor estava fazendo sobre, porque ali estava, além do Senhor, está
dando esse livramento em que o anjo destruidor mataria todos os primogênitos daquela terra. Naquele momento, o povo de Deus estaria sendo libertos do Egito. E o fato de o Senhor orientar que se passasse o sangue nas ombreiras da porta, alguém pode perguntar, mas Deus não sabe quem era israelita ou não ali? Quem era o seu povo? Mas isso era um ato de obediência do Senhor. O Senhor estava orientando e o Senhor esperava daquele povo uma obediência a uma determinação, a uma ordem. E olha que isso nos lembra do quê? Da desobediência de Adão. Isso nos faz refletirmos quando nós desobedecemos algum ensinamento do Senhor, algum mandamento do Senhor. E além desse ato de estar nos ensinando essa obediência a essa determinação, preparava o povo para o advento do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Vamos ler rapidinho João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29, que nos diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós, irmãos, como cristãos, nós comemoramos essa data hoje simbólica como a data da ressurreição do nosso Senhor. Junto com o Cristo, nós que estávamos mortos, também ressuscitamos com o Senhor. Aqueles que estavam condenados a uma morte eterna, longe de Deus, nós ressuscitamos com o Senhor neste ato. E assim devemos ser nós cristãos nesta data, celebrando essa ressurreição de Cristo verdadeiramente, não de uma forma comercial, como muito tem se pregado, mas que nós possamos refletirmos neste dia sobre o ato de Jesus, sobre o amor de Jesus para conosco, que nós possamos manter vivo em nosso coração essa chama do Espírito Santo de Deus que arde dentro do nosso coração, que nos guarda, que nos orienta, que nos mostra o caminho, que nos incomoda no momento que estamos fazendo algo errado, sim, que adverte, que quantas vezes nós precisamos de um puxão de orelha, sim, nós precisamos ouvir uma palavra dura, sim. Estamos vivendo uma geração que está acostumada a só ouvir coisas boas, e quando ouve algo diferente faz biquinho, se revolta, quer se afastar da casa do Senhor. Mas amar é isso, irmãos. O amor de Deus muitas vezes nos repreende no nosso erro, porque Deus nos ama e Deus quer que nós continuemos debaixo da palavra dEle. E muitas vezes não adianta você só falar, olha, não faz, porque o ser humano ele é teimoso, ele gosta de pagar para ver. Ele pode já ter visto que aquilo não deu certo com tantas e tantas pessoas, mas ele insiste.
mas ele, muitas vezes, ele tem que passar por isso, para que ele entenda de uma forma o seu erro, que ele consiga enxergar aquilo que muitas vezes nós não conseguimos ver. Nós não queremos dar ouvidos àquilo que está sendo falado. Nós precisamos, muitas vezes, ser sim repreendidos pelo Senhor. Talvez num primeiro momento você pode ficar triste, você pode ficar chateado, mas muito mais breve do que você pode imaginar, você para e você olha para aquela situação e você vê um livramento que o Senhor te deu. Aquele ato que o Senhor permitiu na sua vida, que fez com que naquele momento talvez você ficasse triste, chateado, na realidade foi um livramento de algo muito pior que estava para acontecer na sua vida. E o amor de Deus te libertou. A compaixão de Deus nos libertou. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é pela compaixão de Deus por nós que nós fomos salvos. Não esquecemos que tudo isto é plano de Deus para a salvação do homem. E esta salvação se torna realidade em nossa vida através de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor para esta manhã, para a igreja. Amém? Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o seu nome.